Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso evento, nossa live. Espero que hoje consigamos tratar desse assunto que ele é bem complexo, bem detalhado, cheio de novidades. Consigamos atingir todos os itens que a alteração na nossa legislação contemplou em meados de 2017. Mais conhecido como Reforma Trabalhista, a Lei 13.467. Ela foi publicada no dia 13 de julho de 2017 e entrou em vigor em 11/11 de 2017. Como todos devem ter já percebido, já devem ter lido, já devem ter até enfrentado alguma situação, a reforma trabalhista foi um conjunto de medidas que estavam sendo previstas já no nosso Congresso, no nosso Legislativo, em relação a alterações e pacificações de entendimentos do que está previsto na Convenção das Leis Trabalhistas, CLT, que trazem aí vários artigos estes que sofreram inúmeras modificações. Essas modificações, de uma forma geral, boa parte delas foram atualizações, revisões no termo de mudança totalmente radical. Tivemos alterações aí significativas. Tivemos também alterações que se faziam necessário em função da modernização que o dia a dia do trabalho se faz necessário. Tivemos aí alterações do tipo reclamações trabalhistas, que antes haviam uma enxurrada de reclamações trabalhistas, então houve uma disciplina nisso. Enfim, tivemos vários itens que se tornaram necessários, e para aqueles que tinham, pelo menos, memorizado, gravado, situações que a própria CLT já trazia, se fez necessário aí uma atualização. E é uma atualização que não é só lendo, olhando, ou até assistindo hoje essa live, que vocês vão estar, digamos, atualizados. Não. Existem muitos detalhes, muitas situações particulares, e que muitas vezes tem a sua variação de empresa para empresa. Normalmente, nós traçamos esse desenvolvimento desse trabalho da reforma trabalhista seguindo a mesma sequência que a própria CLT traz na sua composição de artigos. Então, eu procurei enumerar aqueles principais pontos que sofreram atualizações, uma boa parte, e em uma outra parte, revisões, modificações. O primeiro item que eu poderia enumerar seria a composição das empresas. Havia uma discussão na composição das empresas de que muitos sócios acabavam deixando a sociedade e dela não tendo mais responsabilidade sobre itens que poderiam ocorrer ali em termos de responsabilidade trabalhista. Dentro do foco, especificamente da área trabalhista, isso já houve uma modificação. Hoje,
numa sociedade de duas pessoas ou mais pessoas, em que uma pessoa deixa a sociedade, ela estará respondendo nos próximos 2 anos por todo o passivo trabalhista que venha a ocorrer, as reclamações trabalhistas, enfim, todos os itens que estiverem irregulares e que foram acometidos durante o período da sua gestão. E ele responde isso por 2 anos. Lógico, não estão aí eliminados os aspectos de ações em que houve má-fé. Aí é tratado de uma forma diferente. Mas, em linhas gerais, o elemento que deixa a sociedade, ele mantém ainda a responsabilidade por 2 anos, até que, em definitivo, ele não responde mais solidariamente aos demais associados, a demais sócios, a responsabilidade de eventuais passivos trabalhistas. Houve uma alteração muito importante também para as empresas, que inclusive nos dias de hoje estão vivendo uma situação um tanto quanto delicada, que são as empresas que fornecem transporte aos seus trabalhadores. Então, antes nós tínhamos o que era considerado horário itinere. O que vem a ser isso para quem não conhece? O horário itinere é aquele que era considerado o horário desde a hora em que o indivíduo saía da sua casa até chegar à empresa. Esse era considerado para todas as empresas que forneciam transporte aos seus trabalhadores. Então, hoje, nós temos aqui na nossa cidade, nós temos muitas empresas que fornecem esse tipo de transporte. Se formos olhar para o campo, usando aí como um exemplo que trouxe uma demanda enorme de ações trabalhistas, a região do Pará, em que eu estive atuando em alguns processos trabalhistas, onde que as empresas que prestavam serviços, a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tinha que transportar os seus trabalhadores de um determinado ponto até o ponto dentro da unidade onde seria prestado serviço, porque não há transportes públicos nesse local. E esse trajeto, desse ponto, onde que todos os empregados chegavam através de transporte público, até o local onde eles iriam iniciar o trabalho, era considerado como horário itinere e eram considerados como horas extras, como horas trabalhadas. Então, isso veio a regularizar, a regulamentar e a eliminar esse item que, quer queiram, quer não, é um senhor passivo trabalhista que existiam para muitas empresas. Agora, imaginem no dia de hoje. Nós temos aí uma situação totalmente atípica. As empresas, dentro da preocupação com seus empregados, nos dias de hoje, com a pandemia, elas estão evitando o transporte público. Então, há muitas empresas que estão criando o seu próprio transporte, através de vans, dependendo do potencial da empresa, através de ônibus, e que trazem esses trabalhadores de uma forma um pouco mais segura do que o transporte público, que, quer queira, quer não, o pessoal está em aglomeração. Então, se isso não tivesse sido alterado lá no passado, hoje essas empresas que estão fornecendo esse tipo de transporte estariam sujeitos a lá na frente, como é a meta do nosso dia a dia aqui, do meu objetivo aqui, que é tentar trazer o máximo possível de informação para evitar o passivo trabalhista
de todos vocês, das suas empresas, dos RHs, enfim, vocês estariam sujeitos aí a uma reclamação trabalhista dizendo de que o empregado ficou à disposição da empresa durante o período de X a Y pela manhã e de Y a X no período da tarde. Então, isso, com a regulamentação do horário em dia, isso veio a trazer uma solução para as empresas. Um outro item que também era muito utilizado e que as empresas acabavam por fazer uma forma não regular e não correta, era o que muitas vezes se chamava do bico. Era chamado o indivíduo para fazer um bico. Ele trabalhava 2 dias, 3 dias, de uma forma totalmente irregular, sem registro, sem nenhuma assistência, sem nenhuma, digamos, nenhuma proteção, não seguia nenhuma norma, não seguia absolutamente nada. E com isso, a empresa acabava, ele prestava serviço, a empresa pagava e encerrava por ali. E muitas vezes, essas mesmas pessoas entravam com uma ação trabalhista também contra o seu cliente. Bom, a reforma trabalhista criou uma forma de contratação chamada o contrato intermitente, em que traz algumas regras para você poder contratar o trabalhador. Ele presta serviço, ele é pago por hora, esse valor hora não pode ser inferior ao salário mínimo, ao salário piso da categoria, ele tem registro, ele deve ser chamado para trabalhar por alguns dias, por algumas horas, pode trabalhar um mês, depois ficar vários meses sem trabalhar. Existe um mecanismo de chamar o trabalhador e ele recusar ou não. No pagamento mensal já feito alguns ajustes econômicos, do tipo pago férias, já é pago 13º. Então, tem todo um tratamento especial, diferente do empregado CLT normal, mas que trouxe uma regulamentação para aquilo que existia e que estava irregular. Trouxe também algumas alterações na jornada de trabalho. Muitas empresas adotavam o regime de jornada de trabalho com um intervalo reduzido para descanso e refeição. E esse horário reduzido não era regulamentado. A reforma trabalhista trouxe essa regulamentação e essa regulamentação acabou por agora ter a possibilidade da pessoa fazer a refeição e o descanso em 30 minutos. Estabeleceu formas de acordos para jornadas especiais, do tipo 12/36. Estabeleceu uma coisa importantíssima, e essa foi até algo que foi usado agora, nesse momento, aqui no estado de São Paulo. Nós estamos, em alguns outros estados também, mas no estado de São Paulo nós estamos com muitas cidades em que foi decretado a paralisação e outras foi decretado a antecipação de feriado. Pois bem, a antecipação de feriado é uma coisa. Agora, você não trabalhar e ficar com essas horas pendentes é outra, porque não tem expediente, o trabalhador fica em casa, mas vem a pergunta: quem paga a conta? Aí tem a empresa que está trabalhando no dia que é feriado. Como que fica isso? Então, a reforma, não prevendo exatamente isso, mas em atendimento a situações parecidas como essa, ela trouxe algo que pode ser feito individualmente, que é um acordo de compensação de horas, de prorrogação de jornada. Já anteriormente já existia o de prorrogação de jornada, mas agora com o acordo de compensação de horas.
que em muitos lugares é considerado semelhante a um banco de horas. E que essa compensação, no acordo individual, ela tem que ocorrer durante os próximos 6 meses. Regulou a parte do banco de horas. Outra coisa que também alterou foi que, outrora, o fracionamento que era previsto em casos excepcionais de férias só podiam ser concedidas a pessoas com até 50 anos e maior de 18 anos. A reforma já tirou também esse aspecto, isso está livre, pode ser para qualquer profissional. Trouxe algumas regras também na remuneração, principalmente no que tange à equiparação salarial, que falam sobre como muitos tinham mesma função, mesmo local, o período em que a pessoa tem que ter na mesma função, no mesmo local, para poder pleitear uma equiparação salarial. Rescisões. Nas rescisões de contrato de trabalho, esse eu diria que é um ponto em que normalmente não se é dada a atenção devida, porque, como já falei em outros vídeos, é muito fácil você, teoricamente, contratar. Aliás, é agradável você chegar ao profissional e falar assim: olha, você está empregado, você pode começar qual dia, você tem que providenciar isso e isso, sua remuneração será essa. Enfim, são todas boas notícias que, de uma certa forma, boa notícia é muito fácil de se transmitir. Agora, más notícias já tem que saber como fazê-las. E as rescisões de contrato de trabalho, elas foram um pouco mais disciplinadas na reforma trabalhista, e ela teve uma modificação que, essa é uma opinião minha, pessoal, em que ela trouxe uma alteração muito grande e que eu julgo que ela trouxe um risco tanto para o trabalhador como para as empresas. Se não, vejamos, ela trouxe o que era antes da legislação. Vamos ver como é que funcionava antes. Todo trabalhador com mais de 1 ano de registro na empresa, ele era obrigado, na sua rescisão de contrato de trabalho, ele era obrigado a fazer a homologação da sua rescisão de contrato de trabalho. Quer seja pelo sindicato dos empregados da categoria a qual ele pertence, quer seja em não havendo o sindicato, o representante do antigo Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, as antigas DRT, como eram chamadas, hoje SRT. Pois bem, com a reforma, isso foi eliminado, não na sua totalidade, ele passou a ser de uma forma facultativa. O que tem ocorrido numa boa parte das negociações coletivas que eu tenho participado? Uma grande parte das empresas, na hora de votar a aprovação ou não de uma cláusula desse tipo, são totalmente contrárias à obrigatoriedade da homologação. Algumas convenções, as empresas concordam e acabam tendo a obrigatoriedade. Por que eu sou favorável à homologação? Lógico, favorável a uma homologação séria, não uma homologação em que se olha o papel, bate-se um carimbo, assina e te logo. Não. Aqueles sindicatos que são sérios, que prestam serviço ou que prestavam serviço,
que conheço alguns que prestavam serviço, que tinham cerca de 40 profissionais, ocupavam um andar na região do centro de São Paulo, e hoje esses 40 trabalhadores estão desempregados, em outras atividades, provavelmente, e que faziam homologação de vários trabalhadores. E as homologações, elas eram feitas com toda a seriedade, isto é, a empresa encaminhava o documento, o sindicato avaliava todo o cálculo, e no dia da homologação, ele esclarecia todas as dúvidas do trabalhador. Qual é a vantagem? Vocês podem estar me perguntando, qual é a vantagem disso tudo? Muito bem. A partir da hora que o trabalhador está sendo assistido por alguém, no caso o Sindicato dos Empregados, o ASRT, ele está tirando as dúvidas naquele momento e recebendo uma informação de que aquilo está tudo ok. E se não tiver ok, pode ser feita uma ressalva e isso regularizado nos dias que se sucedem. Nos dias atuais, isso não sendo praticado, lamentavelmente, o trabalhador ele vai receber da empresa. E por mais que muitas vezes a empresa seja bem estruturada, honesta, e que procure praticar tudo quanto é correto, sempre poderá existir dúvidas. E essas dúvidas, elas poderão, na cabeça do empregado, gerar algo de que acho que eu não fui pago direito. Aqui acho que ficaram me devendo alguma coisa. E o que vai permitir isso é o trabalhador buscar um profissional do direito para pleitear uma ação trabalhista junto à empresa. E nem sempre a ação trabalhista, que vai ser um tema que nós vamos estar abordando em breve, num vídeo, ela vai trazer esse tipo de elementos para poder esclarecer o pessoal. Esse tema, rescisões, ele tem uma abrangência um pouco maior, e para não tomarmos aqui um tempo maior nesse vídeo, nessa live, eu vou estar tratando ele exclusivamente numa live, ainda essa semana, sobre detalhes a respeito disso. Um outro item também que foi feito uma alteração significativa foi nos acordos e convenções coletivas, onde que se elencou tudo aquilo que os sindicatos, as empresas, podem e não podem estar tratando nas suas negociações. Então, o artigo 611-A e 611-B trouxe algo em torno de mais de 30 itens onde que podem e o que não podem ser negociado. Isso para que pudesse também regularizar essa situação. Estabeleceu-se também dentro do item de acordos uma forma um pouco mais abrangente do acordo com o profissional de nível superior. Então, o profissional que tem curso de nível superior e que tem uma remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto da contribuição da Previdência, hoje próximo dos R$6.000, então, para quem ganha acima de R$12.000, ele pode firmar acordos bem diferente do que os demais que normalmente teriam que estar sendo assistidos pelo sindicato. Então, ele pode firmar acordos individuais. Trouxe também uma ação, uma regulamentação, uma discussão que é muito polêmica, que é o trabalhador autônomo.
quem pode ser autônomo, quem não pode ser autônomo. Junto com isso também definiu a parte da terceirização, o que pode ser terceirizado, o que não pode ser terceirizado. Como é sabido, até meados de 2017, muitas ações, mas muitas ações, elas tinham no seu bojo o pedido de vínculo empregatício de muitos trabalhadores que eram considerados PJ. O que vinha a ser esse PJ? Aquele trabalhador em que a empresa o tinha como empregado, mas os custos de encargos e outros custos mais se tornavam elevados, e de comum acordo, o trabalhador abria uma empresa tipo de profissional, ou uma sociedade, mas que praticamente só ele trabalhava, ele prestava serviços à empresa, só que ele era exclusivo, cumpria horário, e tinha subordinação, e com essas três características aí, ingressavam com ações de valores extremamente expressivos, que chegou a quebrar algumas empresas. Então, não que eliminou totalmente isso, essa irregularidade, mas veio a trazer uma regulamentação do que pode, do que não pode, e aí a empresa, se for contratada desse tipo, ela pode se utilizar desse mecanismo e, com isso, fazer uma contratação um pouco mais coerente, um pouco mais segura. Teve também uma regulamentação que ficou muito polêmica, porque ela acabou tendo uma complementação numa medida provisória, e depois essa medida provisória caducou, que é o trabalho da mulher gestante e lactante, em que teve, no final, a sua regulamentação acabou ficando por uma jurisprudência, por uma determinação judicial, porque não tinha como você definir em função do que a medida provisória trouxe. Porque a medida provisória trouxe, a 808, uma regulamentação disso, dizendo quais eram as áreas em que realmente essas mulheres poderiam trabalhar, tudo, só que, lamentavelmente, o nosso legislativo não votou essa medida provisória. Então, decorrido o prazo da medida provisória, ela caducou e ficamos aí sem um amparo legal nesse sentido. E que agora, através de entendimentos jurídicos, é que essas trabalhadoras estão, vamos dizer, está sendo proibido o trabalho em determinadas áreas em que há insalubridade e riscos. Um outro item, esse se fazia necessário por um ponto, mas, por outro ponto, como ele foi um corte na veia, como se fala, um corte na raiz, e ele está trazendo ainda muitas alterações, que foi a exclusão da obrigatoriedade da contribuição sindical. Essa alteração na área sindical, ela, no meu entendimento, eu atuo na área sindical, ela tinha que ser praticada. Tinha que ser praticada porque houve no país uma pulverização de sindicatos e muitos sindicatos que só foram constituídos para arrecadação, não prestavam nenhum serviço. Como é sabido, nós temos tanto sindicatos patronais como sindicatos dos empregados. Particularmente, eu atuo por um sindicato patronal, em que, uma dada oportunidade, isso em 2015,
acompanhando o Diário Oficial, nós recebemos uma notícia de que um sindicato estava abrangendo todos os segmentos do comércio, inclusive a parte do comércio que o meu sindicato representava. Muito bem. Nós fizemos toda uma impugnação e eu contratei uma pessoa, que era lá no Rio Grande do Sul, contratei uma advogada para fazer a apresentação da impugnação. Pois bem, quando ela foi ao endereço onde que haveria a assembleia desse sindicato, qual foi a surpresa? Não tinha sindicato nenhum, não tinha assembleia nenhuma, era um segmento totalmente diferente, que mal sabia o que estava acontecendo lá. Então, eram os famosos sindicatos fantasmas. E que, no Brasil, são mais de 15 mil sindicatos que existem, acho que mais de 30 mil sindicatos, considerar patronal e empregados, em que a reforma acabou por, tentando, com isso, eliminar o máximo possível de sindicato. E o que vai acontecer? Com essas divisões que ocorreram dos sindicatos, agora vão ocorrer fusões e deve diminuir a um número bem menor de sindicatos. Como se fala disso, que nós temos esse número de sindicatos na Europa, eles acham isso que não é verdade, porque na Europa o número é no máximo de centenas, e aqui são milhares e milhares. Então, com o corte da contribuição sindical obrigatória, aí os sindicatos tiveram que sair à luta para apresentar e propor serviços para aqueles que não faziam, não eram reconhecidos, para conseguir se manter. E é o que está acontecendo na área sindical. Por isso que hoje muitos dos movimentos sindicais estão enfraquecidos, porque os próprios sindicatos estão enfraquecidos. Eles não têm mais aquele volume de recursos que possam agir. Nós temos hoje muitos sindicatos se desfazendo dos seus bens, dos seus imóveis, alguns que tinham locações, agora está diminuindo as locações, estão se agrupando e alugando um único andar. Enfim, é uma situação que atingiu diretamente os sindicatos, a parte de homologações, como eu havia dito um pouco antes, que também não tem mais. Então, os sindicatos hoje estão muito mais atuantes nas negociações coletivas, que também ficam, de uma certa forma, enfraquecidos. Por quê? Porque muitas vezes eu procuro um sindicato para negociar um PLR de um cliente, e o sindicato chega e me responde: doutor Carlos, mas eu vou falar em nome de quem? Os trabalhadores dessa empresa, todos eles fizeram cartinha lá de oposição à contribuição, não são associados, eu não arrecadei nada, eu vou trabalhar de graça? Não tem como eu trabalhar para um grupo que não me reconhece. Então, eu acho que isso vai sofrer uma modificação, é uma questão de tempo, porque já agora, na pandemia, quantas empresas não procuraram o seu sindicato patronal porque precisava ter um documento que desse um respaldo para as atitudes que estão tomando? E o que é pior, muitos tomaram atitudes aí, as mais diversas possíveis, com maior volume de riscos aí, que esse é a grande preocupação que eu tenho em relação a isso, mas que podem ainda serem regularizados e que as empresas, através dos seus sindicatos patronais, os trabalhadores, através dos seus sindicatos, podem conseguir resultados. Não me estendendo muito, mas eu acho que um outro item importantíssimo também que foi, e esse eu devo detalhar numa outra live, que é a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho sofreu, assim, várias modificações. Eu diria que
a principal dela, e que ainda se permite colocar essa frase, não caiu a ficha de alguns advogados, e mais ainda de seus clientes, é com relação ao pleito da ação trabalhista. A ação trabalhista, ela tem que estar hoje, na sua elaboração, ela tem que ter todos os seus pedidos, e eles valorizados. Não pode ter aquilo que era usado no passado. Ah, foi maltratado, eu quero isso, eu quero aquilo, e que deve ser estabelecido por Vossa Excelência um valor de danos morais por tudo isso que está ocorrendo. Negativo. Tem que ser valorizado. Ah, trabalhou horas extras a serem apuradas. Negativo. Tem que ser apresentado. Por quê? Vou contar um caso rápido que ocorreu e que me deixou com dó da pessoa, que ela foi totalmente má instruída. Ela entrou com um pleito, uma ação trabalhista, que não tinha praticamente direito nenhum, mas pediu, digamos aí, 5 itens. Dos 5 itens, realmente ela tinha um item que ela tinha direito, que a empresa, por situação financeira, não fez, o depósito de garantia. Ok. Só que a ação dela, somado todos os pleitos, era de R$40 mil. Houve sentença, ela perdeu, só ganhou o fundo de garantia, o advogado dela entrou com recurso, houve o recurso, perdeu, teve o acórdão, encerrado, agora está em execução. Muito bem. Meu cliente simplesmente fez o pagamento, processo, do valor do fundo de garantia. Se não me engano, era algo em torno de R$2 mil. E o juiz condenou a pobre da reclamante, se a gente pode chamar assim, né, ao pagamento de honorários, que seriam os meus honorários de sucumbência, de 5% sobre a diferença entre o que ela pediu e o que ela ganhou. Então, ela está tendo que pagar 5% de honorários sobre R$38 mil. E vai receber do fundo de garantia R$2 mil. Então, entre outras palavras, ela tinha um direito e não vai receber nada. Porque ela vai receber 5% de 38 mil, vai dar R$1.900. Se não me falha a memória aqui, a conta é 1.900. E ela tem para receber 200, 2 mil. Então, ela vai levar só R$100. E desses R$100, ainda ela vai ter que pagar 30% para o advogado dela, que não deveria nem receber, na minha opinião, porque ele a orientou inadequadamente. Então, a reforma trabalhista fez com que os processos trabalhistas fossem agora muito bem analisados para ver se compensa ou não entrar com ação. E não simplesmente entrar por entrar com ação. Porque o trabalhador, ele pode até obter a justiça gratuita para não pagar custas, mas ele é condenado a honorários de sucumbência. Então, esse assunto também da justiça do trabalho é um assunto bem cheio de detalhes, de discussões aí, e que nesses 3 anos aí, quase 3 anos, já tem 3 anos aí que já temos essa nova legislação, tem-se algumas experiências aí que nós podemos trazer aí para vocês, mas isso nós vamos deixar para um outro dia, uma outra hora, porque eu estou vendo aqui, já avançamos bastante do horário que era previsto. Hoje, eu vou pedir desculpas a pelo menos 4 pessoas aí que me mandaram perguntas e eu não respondi, vou respondê-las diretamente, me perdoem, mas eu vou responder diretamente,
são assuntos que, inclusive, quase que todos eles estão voltados à parte da Justiça do Trabalho. Então, provavelmente, são assuntos que vão ser tratados nessa outra live que nós vamos fazer da Justiça do Trabalho. Quero agradecer imensamente a participação de todos. Mais uma vez, ficam os meus canais aí à disposição para sugestões, para perguntas. Nossa legislação trabalhista, ela é muito dinâmica, toda hora está mudando, toda hora nós temos novidade. E volto a frisar, qual é o nosso objetivo com todos esses materiais aí divulgados, com materiais que serão preparados com um nível de detalhe mais enriquecido, é justamente a sua empresa não ter um passivo trabalhista tão elevado quanto os que eu tenho visto hoje na maior parte das empresas. E temos pelo menos 95% desse passivo eliminado com as providências que eu acho que são as melhores a serem tomadas. Fica aqui o meu forte abraço, se cuidem e até uma próxima. Muito obrigado.